Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a segunda fase da FUVEST. Este será o último vídeo publicado sobre essa segunda fase. Vou deixar em modo estreia, então provavelmente está rolando um chat aqui do lado se você está assistindo na hora que ele sai. E se eu não estiver presente, é porque eu estou viajando. Gente, tô gravando esse vídeo, na real, dia 30 de dezembro, então já deixo aqui o meu feliz ano novo para todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Se você gosta do conteúdo do canal, se esse conteúdo tá te ajudando de alguma forma, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, para que 2023 Historizando continue existindo. Para ele continuar existindo, eu preciso de vocês. Essa é a verdade. Porque se depender do YouTube, as coisas não vão tão bem, né? Mas com a sua ajuda, o Historizando pode seguir e continuar o seu caminho. Então vamos falar hoje sobre história geral. Os últimos 2 vídeos foram questões de história do Brasil e aqui nós temos 2 questões de história geral. Então, os últimos foram 3 vídeos com todas as questões que caíram na última prova, com várias dicas, várias questões de revisão, e aqui nós temos esse vídeo para fechar. Lembrando que eu vou deixar linkado então aqui esses vídeos e que aqui no canal tem mais vídeos sobre a segunda fase. Então se você quiser revisar, se você quiser dar uma olhada, tem outros vídeos que são válidos tanto quanto esses que estão sendo publicados agora. Combinado? Então vamos lá. A busca da felicidade é ainda mais familiar aos americanos do que devemos cultivar nosso jardim o é para os franceses. Então, a busca da felicidade é a frase mais memorável da Declaração de Independência Americana, o clímax retórico da enunciação de Thomas Jefferson dos direitos naturais e da teoria revolucionária. Consideramos como verdades evidentes que todos os homens são criados iguais, que a todos o Criador dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. O que Jefferson entendia por busca da felicidade? Frequentemente, os analistas do discurso político estabelecem um significado mostrando o que não é dito, tanto quanto o que é dito. Vida, liberdade e propriedade foi a fórmula padrão nos debates políticos do mundo de língua inglesa durante os séculos XVI e XVIII. Se a busca da felicidade deve ser vista como um recurso de retórica, seu significado deve fundar-se, pelo menos em parte, numa comparação implícita com o direito de propriedade. Isso aqui é uma análise, aqui ó, Robert Darnton, Os Dentes Falsos de George Washington, um guia não convencional para o século XVIII. Isso é uma análise desse autor frente a todas essas questões. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu inclusive me lembrei que não faz muito tempo na história do nosso país, se eu não me engano foi o Cristóvão Buarque, eu acho que é esse o nome do político. Enfim, ele incluiu busca da felicidade na Constituição brasileira. E eu lembro disso na época, sabe? Tipo, qual é o sentido? Isso depois de muito tempo, né? Qual é o sentido na Constituição atual do Brasil, tá? Qual é o sentido de colocar a busca da felicidade, assim, sabe? Na Constituição. Além do mais, depois de séculos, né? Que essa discussão de fato existiu. Enfim, uma questão mais filosófica, talvez. Será que fazia sentido? Será que se precisava de um projeto de lei, de gastar tempo para incluir isso na nossa Constituição? A nossa Constituição tem coisas tão bonitas que precisam ser trabalhadas, né? Mas uma delas, anyway, é o que eu penso, tá, gente? Inclusive, se quiser comentar o que você pensa a respeito disso, por favor. Ah, e de novo, os comentários que vocês fazem nos vídeos, não só no Historizando, mas qualquer vídeo que você assiste no YouTube, eles são muito importantes, tá? Ele coloca... Quanto mais comentários, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que faz sentido ele mostrar para outras pessoas. O Historizando tá chegando aos 90 mil inscritos, mas os vídeos não chegam a essas 90 mil pessoas, sabe? Então, quanto mais você comenta, mais esses vídeos chegam a essas pessoas e a pessoas que também não são inscritas. Beleza? Falando nisso, deixa o like.
Então vamos à questão, né? Indique um dos direitos naturais do homem evocados por Thomas Jefferson na Declaração. Olha só. Indique um dos direitos naturais do homem evocados por Thomas Jefferson na Declaração de Independência. Gente, volta aqui e escolhe, né? Volta aqui e escolhe. Vida, liberdade, busca da felicidade, propriedade, né? Direito de propriedade. Você pode aí escolher e colocar, ok? Esses direitos naturais do homem, inclusive, quando vocês estudam principalmente iluminismo, e aqui nesse canal tem muito vídeo de iluminismo e tudo, quando a gente fala de direitos naturais, a gente fala também essa palavrinha, a gente usa essa palavra aqui, ó, inalienáveis. A gente usa muito essa palavrinha aqui, principalmente quando a gente se refere ao John Locke. Inclusive, a Constituição dos Estados Unidos, né, com a independência dos Estados Unidos veio a Constituição, ela é muito influenciada pelos ideais de John Locke. Por isso aqui fala muito sobre o mundo de língua inglesa, né? Um dos filósofos e teóricos mais utilizados nesse momento é o John Locke, tá? Qual é a relação... Aí tá, tinha um só, é o que tá pedindo, tá? É o que tá pedindo um. Quer colocar mais de um? Coloca. Vida, liberdade, direito à propriedade, etc. Direito à felicidade, etc. Mas, busca pela felicidade, mas aqui tá pedindo um, beleza? Se pediu um, indique um. Qual é a relação estabelecida pelo texto entre busca da felicidade e direito de propriedade? Vou contar uma história aqui para vocês que esse final de ano eu recebi algumas questões para corrigir de provas abertas, não só da FUVEST, mas de outras também, tá? Como professora, eu trabalhei bastante nesse final de ano com isso. E esses dias eu recebi uma pessoa, lógico que eu não vou falar nem o nome, nem a prova, né, para também não expor aqui, mas eu recebi uma dúvida de uma pessoa falando assim, olha, eu queria muito entrar com recurso, porque eu acho que acertei essa questão e a pessoa não me deu a nota. A pessoa já tinha feito a prova. Gente, a pessoa não respondia a pergunta. Ela falava sobre o que estava aqui, mas ela não respondia a pergunta. Digamos que é assim... A pergunta era sobre busca da felicidade. A pergunta aqui é busca da felicidade e direito de propriedade. Aí a pessoa, ela descreveu a busca da felicidade assim, completíssimo. Mas ela não respondeu. Inclusive, ela ganhou nota. Se eu tivesse corrigindo, eu daria 0. Por que eu daria 0? Se a pessoa não responde a pergunta, por que ela tem que ganhar nota? Eu pedi para ela falar sobre busca da felicidade? Não, eu pedi para ela fazer uma relação estabelecida pelo texto entre busca da felicidade e direito de propriedade. Eu não pedi para ela discorrer sobre a busca da felicidade, entende? Então, assim, muitas das vezes vocês sabem muito a matéria. Vocês sabem escrever textos e textos da matéria. Mas se vocês não respondem o que está sendo pedido, qual é o sentido disso? Nenhum. E nenhum corretor, nenhuma corretora vai entrar na cabeça de vocês e saber que vocês conhecem e sabem muito bem. O que eles têm sobre vocês é aquele texto. O que a corretora sabe de você, sabe de todo o seu processo, dos seus estudos, está ali, naquele texto. Então, é ali que você tem que se dedicar mais. Poxa, tá me pedindo isso, eu vou responder isso. Então, qual é a relação estabelecida pelo texto? Então, vamos voltar no texto. Aqui, o que Jefferson entendia por busca da felicidade? Frequentemente, os analistas estabeleciam um significado mostrando o que não é dito, tanto quanto o que é dito. Vida, liberdade e propriedade foi a fórmula padrão nos debates políticos do mundo durante os séculos. Se a busca da felicidade deve ser vista como um recurso de retórica, seu significado deve fundar-se, pelo menos em parte, numa comparação com o direito à propriedade. Então, aqui é a resposta. Você vai relacionar. Qual é a relação pelo texto? O texto relaciona a busca da felicidade, ou então melhor. Vamos usar as palavras do texto, inclusive. O texto relaciona a busca da felicidade como um fundamento
Não, melhor. Gente, eu tô bolando a resposta na hora, tá? É por isso que aqui, ó. Vamos lá, igual vocês na prova. O texto coloca o direito de propriedade, melhor, essa ordem, como um dos fundamentos da busca da felicidade. Essa é a relação. Logo, o direito da propriedade faz parte, é incluído nessa busca da felicidade. É isso que o texto faz. Tá te pedindo sobre o texto, não é você, não é Foucault, não é... É o texto. O texto é esse cara aqui, ó, Darton Robert e os estudos que ele fez. Beleza? É sobre isso. C. É possível afirmar que a Declaração de Independência dos Estados Unidos contém uma teoria revolucionária? Justifique. Aí é o seguinte, aí é com você. Sabe por quê? Eu até olhei algumas respostas antes de fazer o vídeo e você pode falar que sim e você pode falar que não, mas você tem que ter argumento. Você pode falar que sim através da base da Constituição, que se coloca com teorias revolucionárias, como, por exemplo, o iluminismo, o rompimento de estruturas coloniais, tudo isso são argumentos para você falar que sim. Tem argumento para falar que não? Tem. Tem argumento para falar que não, porque essa declaração contém a lógica revolucionária, mas exclui muita gente. Exclui mulheres, exclui pessoas negras, etc, etc, etc. Então, dá para falar dos dois lados. Eu colocaria como uma resposta positiva. Por quê? Porque o texto aponta mais para isso. Então, eu colocaria que sim. Mas se você colocasse que não e tivesse bons argumentos, eu duvido muito que o corretor não te daria ponto, tá? Mas eu, através do texto, colocaria que sim. Ok? Entendeu aqui? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você estiver assistindo no modo estreia, o comentário aqui do lado não fica salvo, tá? Só o comentário depois que você deixa embaixo. Inclusive, se puder comentar, agradeço muito. Falando nisso, vamos para a próxima questão, mas não esquece do like. Nós temos aqui uma obra de arte, Alegoria da Santa Aliança, Sonho de Filipe II, Olhos sobre Tela. Então, uma obra de arte espanhola de 1579. Observe que tem, né, uma questão religiosa, uma questão, né, santos, anjos, etc, 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 por aqui. Mas o que eu achei interessante é que a partir da pintura você responde, mas você não precisa citar a pintura, né, na sua resposta, no sentido assim, a partir do anjo tal. Não, isso não precisa fazer. Mas a partir da pintura, a partir desse contexto, você vai responder. Identifique. E olha, de novo, eu sempre falo com vocês, e aqui no canal tem vídeo já explicando mais sobre essa questão sobre provas abertas, tá? Ou dissertativas, não sei como você chama. A primeira coisa que você vai fazer antes de responder é analisar o verbo de comando. Identifique, explique. Qual você vai, então, tecer mais comentários? A letra C. A letra A e a letra B, você vai identificar, ó, existe essa coisa aqui, existe tal fator, tá? Então, ó, identifique... mas aqui, ó, tá, identifique e explique, agora que eu vi. Identifique um aspecto religioso característico do Império Espanhol do final do século XVI. Precisa ser da pintura? Não. Precisa ser um aspecto religioso característico do Império Espanhol. Aí você pode falar várias coisas. Ó, o Império Espanhol do século XVI, ele é bastante atrelado à Igreja Católica. Inclusive, o rei e o Papa tinham ligações, conexões, e o rei tinha poderes frente à Igreja Católica, como, por exemplo, a estrutura do padroado. Você pode citar isso, por exemplo. Você pode citar o alto vínculo, né, entre o Império Espanhol e a Igreja Católica. Desde a formação do Império Espanhol, você pode falar sobre isso. Você pode falar sobre a Companhia de Jesus, sobre a lógica da catequese. Enfim, você pode falar da Inquisição, né? Você pode falar de várias coisas, ok? Então, são várias estruturas aí que podem ser citadas e você vai identificar uma só.
Identifique e explique um aspecto social. Então, identificar e explicar um aspecto social característico do Império Espanhol. Você pode falar, por exemplo, de uma sociedade hierarquizada, de um Estado estamental. Em que sentido? Em sentido de a estrutura do Estado espanhol é a estrutura do antigo regime que a gente estuda. Aqui no canal tem vídeo sobre o antigo regime, se eu me lembrar, eu coloco aqui para vocês, mas é um dos vídeos mais vistos, inclusive me orgulho muito dele. Sobre o antigo regime, você vai colocar uma sociedade estamental. O que significa isso? Uma sociedade em que cada classe social, cada grupo social é extremamente hierarquizado. Então, por exemplo, a nobreza, o clero, os camponeses, cada um vai ter a sua parte na sociedade e a mobilidade social ela é muito difícil, ela é muito complexa, né? Principalmente quando a nobreza, ela é uma nobreza de sangue. Então, você nasce nobre, você não se torna nobre. Então, você pode justamente colocar essa estrutura social aqui na resposta. Você pode falar do antigo regime como um todo, né? A estrutura do antigo regime do século XVI. Então, você pode falar assim, antigo regime espanhol, que contava com uma estrutura absolutista, mercantilista, uma sociedade altamente hierarquizada. Isso você também está explicando toda a estrutura do Império Espanhol nesse período, tá? Então, são coisas aí importantes para você colocar na letra B, beleza? Você pode escolher uma dessas só as características, e aí se você fosse escolher, eu colocaria da sociedade, né? Dessa sociedade estamental, altamente hierarquizada, com uma estrutura de clero, nobreza e camponeses. É mais fácil porque está te pedindo um aspecto social. Assim, quando você fala da sociedade, fica mais fácil do corretor fazer essa conexão, essa ligação. Agora, digamos que você quer falar do antigo regime, tudo bem, você pode falar do absolutismo, do mercantilismo, da sociedade hierarquizada, que você também está falando desse aspecto social que é o antigo regime, e aí não se esqueça sempre de colocar antigo regime espanhol, sociedade espanhola, porque você está falando disso, por mais que seja uma estrutura um pouco mais geral, né, quando a gente estuda na escola e tudo, nos cursinhos, você está falando do espanhol aqui. C. Explique o papel da religião na formulação das justificativas para a colonização da América. Aí, você pode falar da importância da catequese, você pode falar dessa forte ligação e conexão, você pode falar da coroa junto com a igreja, eles atuaram juntos no processo de colonização, a catequese dos nativos facilitou a dominação. Então, tudo isso faz parte da resposta. Você pode falar desse conjunto, né? De que eles atuaram de forma conjunta nesse processo de colonização. E aí você vai explicar. Combinado? Gente, olha, eu desejo uma excelente prova para você. Eu desejo que você não duvide do seu potencial. Se você está aqui me assistindo até o final, é porque você está se esforçando e você quer, você objetiva isso. E se lembre, não se esqueça, uma prova não define a sua inteligência, não define quem você é. Eu te desejo tudo de bom em 2023, que seus sonhos se realizem, que sua vaga chegue, mas se ela não chegar, saiba que não é porque você é ruim ou que você não é inteligente ou que você não merece. É porque de fato é um sistema injusto, né? E quando é injusto, por mais que a gente se esforce, algumas vezes isso não acontece. Mas eu tô torcendo para que aconteça e eu torço para que você me conte se de fato o que está acontecendo, se precisar de mim, os comentários, as redes sociais estão todas abertas para você. Eu faço esse trabalho para você que está aí me assistindo, né? Então eu tô aqui para você. Não importa se é para resolver uma questão, se é para ouvir um problema que você esteja passando, eu estou aqui para te ajudar da melhor forma possível. Eu faço com todo o coração e eu desejo muito que o 2023 seja incrível para todos nós. Que tenha mais esperança, mais fé, mais amor para todo mundo, tá? E é isso, uma boa prova, que seja incrível e, por favor, não esquece de me contar o que foi bom, o que foi ruim, não esquece de me contar, que é importante para eu entender essa resposta de vocês, é que me faz
ligar essa câmera no dia 30 de dezembro, numa sexta-feira, para conversar com vocês, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Não esquece de curtir, de se inscrever, de compartilhar. Eu sei que às vezes parece chato, mas é assim que o Historizando continua existindo, né? É com o seu compartilhamento, com o seu comentário, com o seu like, com o seu apoio, com a sua força. Então, eu também agradeço demais vocês por isso, por não terem me abandonado. Um beijo e até a próxima!